Filhos dedicados ao Senhor. Este é o tema da mensagem de hoje à noite. Filhos dedicados ao Senhor. E para este tema, eu quero convidá-los para que abram comigo a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1, versículo 21 ao 28. 1 Samuel capítulo 1, versículos 21 ao 28. Enquanto você vai procurando a sua Bíblia, também quero lembrá-los que no dia 28 de outubro, das 14 horas até as 18 horas, nós teremos o trabalho com as crianças ali no bairro Fátima, na congregação liderada pela irmã Eloá. Então os irmãos que puderem ajudar, puderem contribuir de uma maneira ou outra, serão muito bem-vindos. Dia 28, das 14 horas, das 15 horas às 18 horas, então vamos ter um trabalho com crianças lá também. Então, contamos com o apoio também da igreja. Tema da mensagem, filhos dedicados ao Senhor, 1 Samuel capítulo 1, versículo 21 ao 28. Você que encontrou a passagem, convido a ficar em pé, para que façamos a leitura em reverência. Diz assim a boa e infalível, indestrutível palavra do Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ele ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de ouro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que sou a mulher que estava aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela tua boa e poderosa palavra, Deus. Fala ao nosso coração, Deus, através da tua palavra, Deus. Que hoje à noite, Pai, a tua palavra venha trazer ânimo, Pai. Que a tua palavra venha trazer encorajamento, Deus. Que a tua palavra venha consertar a nossa vida, Pai. Fala ao nosso coração, Deus, através da tua palavra. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos? Irmãos, dedicação de crianças é um ato solene, verdade. Mas não é somente um ato, é um processo contínuo. O ato de consagrar, de dedicar uma criança a Cristo, não é somente um ato, mas é um processo. É um processo, é algo que deve perdurar ao longo de toda a existência daquele que foi trazido voluntariamente até o altar do Senhor pelos pais e consagrado ao Senhor. Por isso, hoje à noite eu quero refletir sobre esse tema com vocês, dedicação de filhos. E olhamos para a vida de Ana e para a vida de Eucana e temos nele modelos para a dedicação de crianças. E quero extrair algumas lições, alguns princípios que aprendam aqui sobre dedicação de filhos. E a verdade que nós aprendemos aqui é que as crianças devem ser dedicadas ao Senhor. As crianças devem ser dedicadas ao Senhor. Elas não devem ser dedicadas a uma pessoa, elas não devem ser dedicadas a uma religião ou a alguma instituição. O texto está dizendo que Ana consagrou o menino a Deus. O menino Samuel foi levado até o templo e consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor. Não sei quem é o autor dessa frase, mas eu quero compartilhá-la porque ela é muito relevante, em que diz assim: não basta ter filhos brilhantes e bem-sucedidos, é preciso ter filhos salvos e consagrados a Deus. Não basta ter filhos brilhantes e bem-sucedidos, é necessário, ou seja, é preciso ter filhos salvos e consagrados a Deus. Infelizmente, muitos pais estão preocupados com o futuro profissional dos seus filhos, para que seus filhos alcancem um espaço no mercado de trabalho, que sejam qualificados, que tenham status social e que eles sejam reconhecidos na sociedade pela sua profissão.
Mas poucos pais estão interessados na consagração dos seus filhos, na formação do caráter espiritual, em que Cristo seja formado no coração e no caráter dos filhos. Esse deve ser o principal do coração de todo pai: formar o caráter dos filhos, formar Cristo no coração dos filhos, formar a imagem de Cristo no coração de uma criança. É isso que vai perdurar para sempre. E se ele tiver Cristo formado no caráter dele, ele será um bem para a sociedade, ele será uma bênção para todas as famílias da terra, ele será um bem para a cidade, para o estado e para a pátria. No momento em que ele tiver Cristo formado na vida dele, que seu intelecto estiver possuído por Cristo, que seu coração estiver tomado pelo Senhor, ele será uma bênção para a sociedade. Eu quero compartilhar hoje à noite 3 verdades acerca da dedicação de crianças. Lembrando que as crianças devem ser dedicadas ao Senhor. 3 verdades acerca da dedicação de crianças. Primeira verdade: as crianças devem ser dedicadas ao Senhor pela iniciativa dos pais. As crianças devem ser dedicadas ao Senhor pela iniciativa dos pais. Me acompanhe no versículo 23. Disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que ele desmamou. Muitos, ao ler esse texto, fazem uma análise totalmente equivocada do texto, dizendo que a decisão de entregar o menino no santuário, de consagrar a criança a Deus, foi uma decisão unilateral de Ana. Não, irmãos. Foi uma decisão do casal. Foi uma decisão do casal. Embora Ana fez um voto na casa do Senhor enquanto orava e derramava o seu coração angustiada na presença de Deus, pedindo para ela um filho. É ela que fez o voto, ela que empenhou a sua palavra. Números capítulo 30, versículo 8, diz que a mulher estaria desobrigada a cumprir o voto se o marido, chefe, líder da casa, obrigasse a fazer isso. Então, se a mulher fosse ao templo, empenhasse a sua palavra ao Senhor, já conforme Números capítulo 30, versículo 8, a mulher estaria desobrigada a cumprir o voto para com o Senhor, se o marido, que é o chefe da casa, liberasse ela disso. Então, Eucana, ele também comprou a ideia com Ana, e ele desejou também levar o pequeno Samuel ao templo e consagrar a Deus. Foi uma decisão do casal. Irmãos, os primeiros passos de uma criança é decisão dos pais. É decisão dos pais. Nenhuma criança tem como vir sozinha ao templo. Nenhuma criança tem como vir à igreja aprender a palavra do Senhor. Nenhuma criança por si vai despertar interesse pelas escrituras sagradas e pelo ensino bíblico, a não ser que o pai e a mãe desperte nela esse desejo, desperte nela esse interesse. Eucana, juntamente com Ana, decidiram dedicar o menino ao Senhor. Me acompanhe mais uma vez no versículo 23. Olha só o que diz o texto: faça o que lhe parecer melhor. Ana, em nenhum momento Eucana serviu de empecilho para o menino. Em nenhum momento ele serviu de empecilho para que Ana fosse até o templo levar a criança. Ele em nenhum momento disse: não, você não vai fazer isso com o nosso único filho, você não vai fazer isso com a nossa criança. Infelizmente há pais que são empecilhos para que os filhos se acheguem a Deus. Tem muitos pais que fazem o papel de Herodes e até de Faraó, ceifando as crianças da presença do Senhor, não permitindo que as crianças se aproximem de Deus. Infelizmente, há pais que são empecilhos através do mau testemunho. Crianças não querem mais ir à igreja por causa do mau testemunho. Conta-se certa vez que uma esposa do pastor, ela chegou na igreja e colocou o colchão com suas panelas e todos os utensílios domésticos do lado do púlpito. Os diáconos da igreja se reuniram e disseram: mas a senhora não deve estar muito certa da cabeça, né? Aqui é o santuário, o local de culto a Deus, e do lado do púlpito é onde é feita a pregação. Como é que eu vou botar o colchão aqui com todos os utensílios domésticos aqui? E ela disse que a partir de hoje nós vamos morar aqui na igreja, eu e meus filhos. Mas como morar na igreja? Vocês têm casa? A igreja disponibilizou uma casa pastoral para vocês. Por que vocês vão morar aqui? Porque meu marido aqui é tão bom. Meu marido aqui é tão bom.
Infelizmente, muitas vezes na igreja nós temos uma postura, em casa temos uma outra postura bem diferente daquela que nós temos na igreja. E isso acaba afastando as crianças do Senhor. Acaba afastando as crianças do Senhor. Certa vez, tinha uma criança, durante o culto todo, com o dedo no ouvido. Imagina o culto todo. E o pastor, durante sua pregação, ele chegou a ficar até desconcertado com aquela criança que chamava muito a sua atenção. Após o término do culto, ele rapidamente foi para a porta, se despedir dos membros da igreja. Mas quando passou aquela criança, ele pegou aquela criança do lado, ofereceu uma bala para ela, pegou ela, apertou a mão dela e chamou ela para um canto. Olha, vem cá, eu notei que você passou o culto todo com o dedo no ouvido. O que está acontecendo? Ah, pastor, é que o pai e a mãe falaram lá em casa que tudo que o senhor fala entra no ouvido e sai no outro. Então eu estou com o dedo aqui para não deixar sair. O que eles estavam dizendo na frente da criança? Não leva a bola que o pastor fala. Não dá bola para o que o pastor fala. Infelizmente, irmão, nós discutimos na frente das crianças assuntos que não deveríamos abordar. Discutimos na frente das pessoas que ainda não conhecem a Cristo assuntos que não deveríamos discutir. E isso vai afastando as pessoas de Cristo e da igreja. De Cristo e da igreja. Quando ele falou com a criança que o que o pastor fala ainda no ouvido sai pelo outro, é porque estava dizendo, nós não damos ouvido para o que o pastor fala. E como a criança entende tudo de forma literal, eu me lembro que certa vez fui trabalhar com crianças, ainda quando era seminarista, nós tínhamos um trabalho todo sábado com um monte de crianças. E eu fui inventar de trabalhar com elas aquela musiquinha, o sabão, lava o seu corpinho. Não estou lembrado como é que é a música, mas é mais ou menos assim, né? Lava o sabão, lava o rostinho, né? Lava o pezinho. E eu comecei a cantar aquela música com as crianças. E no final elas... Claro, como eu não entendia, não tinha noção nenhuma de pedagogia, as crianças, tudo elas entendem de forma literal. Então elas estavam procurando sabão para lavar o pecado do corpo. Irmãos, as crianças elas vão na igreja por iniciativa dos pais. Os pais não podem, sem circunstância alguma, empecilho para isso. Olha só o que Marcos capítulo 10, versículo 13 ao 14 fala. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Olha só, observe bem o texto, irmãos. Olha a reação de Jesus. Qual é o sentimento que o evangelista demonstra aqui que Jesus teve? Ele em nenhum momento o evangelista ocultou o sentimento do coração de Jesus, nutrido pelas pessoas que não estavam permitindo que as crianças viessem até ele. Ficou indignado. Irmãos, quando nós impedimos as crianças de vir a Cristo, qual o sentimento que nós estamos nutrindo no coração de Jesus? Indignação. Quando nós impedimos as crianças de vir para a escola bíblica dominical, quando nós impedimos as crianças de vir para o culto infantil, irmãos, e não é cultinho infantil, é culto. Criança não tem cultinho para ficar brincando de pintura, a não ser que você vá fazer uma atividade lúdica. Ela tem que ser instruída na Bíblia, instruída na Bíblia. É isso que ela tem que ser, instruída na palavra do Senhor. Não simplesmente fazer um entretenimento para que os adultos possam, naquele momento que ela está entretida com alguma brincadeira, os adultos possam absorver a palavra. Não, elas têm que ser instruídas na palavra do Senhor, numa linguagem adaptada para elas. Não simplesmente passar o tempo delas, ocupar o tempo delas com alguma coisa. E quando os pais não estão trazendo as crianças para a igreja, eles estão impedindo as crianças de virem a Cristo. Conforme o Instituto Barna, George Barna, a última pesquisa que ele fez diz que 87% das pessoas que tomaram uma decisão por Cristo tomaram na sua infância. Olha só como é forte isso. 87% das pessoas que tomaram uma decisão por Cristo tomaram na sua infância. Abinadab, você tomou uma decisão por Cristo com que idade? 12 anos. E desde o ventre da sua mãe você vinha para a igreja escutando os hinos. Bom, o irmão Luiz não vai se lembrar disso. Não vai se lembrar. A irmã se lembra.
Com 7 anos. 7 anos. Olha só. A irmã Josefa vem na igreja desde pequenininha, né, irmã Josefa? Tá, só continua pequenininha ainda, mas vem desde pequena na igreja, tu mostra a decisão. Irmãos, o Fabrício está com 12 anos agora, né, Fabrício? Está participando da classe de batismo comigo. Antes de vir aqui para Pelotas, batizei a Isabelle com 9 anos. E no começo eu não queria batizá-la. 9 anos? Como é que eu vou batizar? Bom, mas ela chegou para mim um dia, pastor, eu quero batizar. Mas por que eu vou te batizar? Não é porque a Bíblia diz que todo aquele que crê em Cristo deve ser batizado. Então, mas por que eu vou te batizar? Não, se tem algo que me impede de ser batizado. E começou a me dar aula de Bíblia. Como eu não vou batizar uma menina assim? Que muitas vezes os pais vieram na igreja de manhã, eles não queriam vir. Vieram porque não aguentavam mais aquela menina importunando para vir no culto de manhã. As crianças devem ser dedicadas ao Senhor pela iniciativa dos pais. E impedir os filhos de seguir a Jesus, irmãos, atrai indignação. Trai indignação. Pais, não sejam empecilho para os seus filhos crescerem na fé. Não sejam empecilhos. Não seja um balde de geografia para a fé dos seus filhos, mas seja um combustível para atear fogo no coração dos seus filhos. Seja um combustível para atear o fogo no coração dos seus filhos. Para sentir desejo, prazer, amor pela obra de Deus. Amor. As crianças devem ser dedicadas ao Senhor. 3 verdades acerca da dedicação de crianças. Primeiro, as crianças devem ser dedicadas ao Senhor pela iniciativa dos pais. Os pais que devem dar esse passo. Segunda verdade, as crianças devem ser dedicadas ao Senhor para toda a vida. Versículo 28. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Observe bem o texto. Por toda a vida será dedicada ao Senhor. A dedicação do menino Samuel não foi somente um único ato de culto, mas não foi apenas uma decisão dominical, em que Ana levou seu filho, juntamente com Eucana, convidando os padrinhos lá, as testemunhas, seja com o nome que você queira dar. E então o sacerdote Eli pegou aquela criança no colo, levantou aquela criança aos céus, consagrou, aquela família foi embora e nunca mais voltou na igreja. Não, o texto está dizendo que não foi simplesmente um ato dominical. Foi por toda a vida que aquela criança foi consagrada a Deus. Juntamente com Eli, o menino cresceu ali. A dedicação do menino Samuel não foi um ato único, mas foi uma decisão por toda a vida. Há pais que levam seus filhos ao altar uma única vez na vida. Uma única vez. Depois daquele dia, a criança, e muito menos os pais, voltam a colocar os pés no altar. Voltam a colocar os pés no altar. Tem que ser por toda a vida. Por toda a vida. A dedicação dos filhos, irmãos, é um caminho único, sem volta. Pergunto para você, uma vez que você consagra a Deus o seu dízimo e a sua oferta no altar do Senhor, você já viu alguma pessoa no final do culto querer pegar de volta? Por que ela não pega de volta? Porque ela entregou para Deus. Quando você entrega seu filho, consagra seu filho a Deus, você entrega ele a Deus, não tem como pegar de volta. Agora pertence ao Senhor, unicamente, exclusivamente ao Senhor, e você não pode pegá-lo de volta. Você não pode. Dedicar um filho ao Senhor é o mesmo que fazer um voto. E Ana fez um voto, conforme o versículo 11 do capítulo 1, e fez um voto dizendo: ó Senhor, Deus dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e seu cabelo e sua barba nunca mais serão cortados. A tua mãe fez esse voto também, ou contigo? Não. Eu me lembrei aqui, pensei que ela tinha feito esse voto contigo. Irmãos, ela fez um voto e ela precisava honrar esse voto. Ela precisava honrar esse voto. Ela empenhou a palavra dela. Empenhou a palavra dela ao Senhor. E ela precisava honrar. O voto feito na presença de Deus, irmãos, tem que ser honrado. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5 diz assim: ó, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora,
pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que o fazer e não cumprir. Pergunta que eu faço para você hoje à noite: você tem honrado o teu voto que você fez ao Senhor quando você trouxe o teu filho aqui no altar e consagrou ele a Deus? Você tem honrado? Ana honrou o voto dela. Ela orou e Deus deu um filho a ela. E ela consagrou esse menino por toda a vida. Por toda a vida. Não consagrou esse menino somente para um momento, naquele único culto, mas por toda a vida. Por toda a vida. A dedicação dos filhos ao Senhor, irmãos, é para toda a vida. Para toda a vida. Toda a vida. As crianças devem ser dedicadas ao Senhor. 3 verdades acerca da dedicação de crianças. A primeira: as crianças devem ser dedicadas ao Senhor pela iniciativa dos pais. A segunda verdade: as crianças devem ser dedicadas ao Senhor por toda a vida. E terceira verdade: as crianças devem ser dedicadas para a obra do Senhor. Versículo 23. Ana foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o separarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Observe bem o texto. E ele morará ali para sempre. Irmãos, o que me chama a atenção nesse texto, se você continuar lendo a narrativa, você vai ver que Deus abençoou o ventre de Ana, que ela teve mais filhos. Mas até então, naquele momento, o texto não fala que ela teve mais filhos. Era o único filho dela. E o único filho que ela tem, o que ela faz? Ela leva até o altar do Senhor. Ela leva até o altar do Senhor, o único filho que ela tem. Ela vai lá e consagra no altar do Senhor. Ela leva aquela criança ao altar do Senhor. O único filho que ela tem. O único filho que ela tem. Eucana e Ana dedicaram o menino Samuel à obra do Senhor. Eles poderiam ter ficado com a criança para poder ir nos aniversários de crianças com ele. E como é bom aniversário de crianças, né, irmãos? Nós adultos gostamos tanto, tem tanta coisa para comer. Não podemos brincar. É verdade, a cama elástica não suporta o nosso peso. Nós não temos como entrar naqueles tubinhos, né? Não tem. Imagina o pastor Joel jamais ia conseguir nem entrar no tubinho aqui, que está lá embaixo. Aquela piscina de bolinhas, né? Que parece um sagu gigante. Como é gostoso aniversário de crianças. E geralmente quem é muito convidado para esse aniversário de criança é quem tem criança. Geralmente, né? Claro, o pastor que vai convidado nesse aniversário, ele não gosta de aniversário, né? Brincadeira. Ela poderia ter postado as fotos, ficar com a criança para postar as fotos no Facebook, para participar do clube das mães, mas não, ela abriu mão disso para dedicar aquela criança a Cristo. Para dedicar aquela criança a Cristo. Irmãos, Eucana e Ana não tinham ideia de quem seria Samuel. Irmãos, Samuel foi um dos últimos estadistas e profetas que fez a transição do período de juízes para a monarquia. Esse homem o nome dele está na galeria dos heróis da fé, no livro de Hebreus. Esse homem tem uma história incrível. Um grande homem de Deus, que foi conselheiro de reis, foi um homem que liderou o povo, um grande homem do Senhor. E por muito tempo liderou o povo de maneira íntegra e correta. Ana e Eucana não tinham ideia de quem seria o menino. Quando você consagra o seu filho a Deus, você tem ideia de quem será o teu filho? De que maneira poderosa Deus poderá usá-lo futuramente? Quando você está com aquela criança aqui na escola dominical, aprendendo os primeiros versículos, nós não temos ideia de como Deus vai usar essa criança. E que futuramente essa criança poderá ser um grande missionário, ou até mesmo ser um grande líder da nação e abençoar a nossa nação. Infelizmente nós não temos ideias, irmãos. Você pode pensar nos grandes líderes, como Billy Graham. Você pode pensar em qualquer outro nome. Todos eles foram uma criança que aprenderam na Bíblia na escola dominical. E que Deus usou a vida deles. Porque alguém instruiu essas crianças. E esse menino foi consagrado à obra do Senhor. A obra do Senhor. Será que Eucana e Ana tinham consciência de quem se tornaria o menino Samuel? E que o menino Samuel se tornaria um dos maiores juízes da história. Um dos maiores juízes da história de Israel. Os pais não dedicam suas crianças, irmãos, com medo de perdê-las, entre aspas. Perdê-las para a obra do Senhor.
perderem, entre aspas, perderem para a obra do Senhor. Não dedicam. Melhor, irmãos, perdê-las, entre aspas, para a obra do Senhor, que perdê-las para o mundo. Perdê-las para o mundo. Muitos almejam as nobres e relevantes profissões para os filhos. Muitos almejam profissões incríveis, que vão ser notórias na sociedade, que vão dar retorno na sociedade, que vão dar reconhecimento na sociedade. Mas poucos desejam que seus filhos sejam pastores, missionários e pessoas dedicadas à obra do Senhor. Muitos dizem de forma ininterrupta para os seus filhos: estude para ser alguém da vida. Mas raras vezes pronunciam: consagrem-se para serem servos de Deus. Consagrem-se para serem servos de Deus. Poucos dizem isso para os seus filhos. Reverendo Simon foi o primeiro missionário presbiteriano a chegar no nosso país. Primeiro missionário presbiteriano a colocar os pés em solo brasileiro. 12 de agosto de 1859. Quando perguntaram a ele: como deixará os teus pais idosos aqui nos Estados Unidos para ser missionário no Brasil? Como você tem a coragem de deixar os teus pais idosos aqui nos Estados Unidos para ser missionário no Brasil? Vejam a resposta dele: foi para isso que eles se dedicaram ao Senhor. Foi para isso que eles se dedicaram ao Senhor. Eu quero concluir dizendo: dediquem seus filhos a Deus. Dediquem os seus filhos a Deus. Certos pais, quando perguntaram para eles como é que eles conseguiram ter filhos tão dedicados ao Senhor e ao serviço do Senhor, aqueles pais responderam: quando nós banhávamos as nossas crianças, nós rogávamos a Deus que as crianças fossem lavadas e purificadas pelo sangue do Cordeiro. Quando nós vestíamos as nossas crianças, nós rogávamos a Deus que elas fossem revestidas com toda a armadura celestial. Quando nós orávamos por elas, quando nós alimentávamos as nossas crianças, nós rogávamos a Deus que não faltasse a ela o alimento para a alma delas, que é o pão celestial. Quando nós despedíamos as nossas crianças com um beijo no rosto para irem para as escolas, nós rogávamos a Deus que elas andassem no caminho dos justos. E quando nós dávamos um beijo nelas na hora de deitar, orávamos com elas, pedindo a Deus que elas repousassem em segurança nos braços do Senhor.